Tem um projeto realizado pela Universidade Federal que analisa a presença de microplásticos na água e também nos animais marinhos do nosso litoral aqui, né? A ingestão desses alimentos com esse material pode fazer mal para a nossa saúde. Vamos entender melhor o que descobriram os pesquisadores. Na lista de descobertas científicas que assustam, a presença de um microplástico no coração humano chocou o mundo. Recentemente, médicos chineses encontraram pela primeira vez esse tipo de partícula no órgão mais vital do nosso corpo e acenderam um alerta vermelho para uma poluição quase invisível, mas mais presente do que se possa imaginar. O microplástico nada mais é do que uma partícula plástica menor do que 5 milímetros. Essa partícula plástica, ela pode ser de diversas formas. Nós encontramos fibras, que são fibras plásticas alongadas. Nós encontramos filmes, que são as sacolas plásticas. Nós encontramos fragmentos, que pode ser de garrafa PET, que sofreu uma degradação. E nós encontramos também novelos. Para entender o comportamento dessas partículas e monitorar o aparecimento de microplásticos na costa brasileira, o projeto Micromar tem desenvolvido pesquisas em todo o país, coletando amostras em areia e também na água do mar. Aqui em Santa Catarina, o professor Afonso e os pós-doutorandos da UFSC, Diego e Miguel, coordenam as análises. A gente coletou amostras de ostras em 6 locais de cultivo diferentes. 3 áreas de cultivo no norte da ilha e 3 áreas de cultivo no sul da ilha. Então, a gente coletou as amostras, trouxe para o laboratório e no laboratório a gente fez as análises para detectar se aquelas ostras de cultivo tinham ou não tinham microplásticos acumulados nos tecidos. Esse tipo de resíduo não é normalmente retido no sistema de tratamento de efluentes. Então, muitos desses resíduos acabam voltando para o ambiente. E essa é uma questão que está se tornando uma epidemia, porque a gente não enxerga, né? E cada vez mais. O uso de plástico, a tendência é aumentar muito mais nos próximos anos, como já vem sendo nas últimas décadas, né? Então, é um risco muito grande que, com o passar do tempo, como são partículas que a gente não enxerga, por exemplo, animais filtradores vão se alimentar disso, vão acumular partículas, aí os maiores vão se alimentar desses e a gente se alimenta dos maiores e forma como se fosse uma cadeia. A nível nacional, a coleta terminou agora no mês de abril. Foram mais de 6.700 amostras em 750 praias do litoral brasileiro, literalmente do Iapoque ao Chuí, aos extremos. Aqui em Santa Catarina, todo o litoral também foi abordado e as coletas foram encaminhadas ao centro da pesquisa e depois voltam aqui para Florianópolis, onde as análises devem, de fato, começar. A gente, quando detecta os microplásticos, a gente tem que avaliar a forma, o tipo, o color, o tamanho, né? Porque isso para a gente já vai dar ideia de se esses microplásticos podem ou não estar causando algum efeito nesses organismos, né? Nos organismos de cultivo e que também são organismos de consumo humano. E é justamente no consumo desses moluscos e de outros animais marinhos que o ser humano entra no ciclo de absorção dos microplásticos, que podem trazer danos extremamente preocupantes para a nossa saúde. Um estudo bem recente foi feito com placas de ateroma da carótida, isso com pacientes, né? E mostrou que os pacientes que tinham uma maior concentração de incidência de placa de ateroma também tinham altas concentrações de microplásticos e nanoplásticos nessas placas. Então, na verdade, não necessariamente uma relação causal, né, a presença disso, porque nem todas tinham, mas nas que tinham apresentaram maior risco de infarto. A expectativa é que toda a análise leve cerca de 1 ano para ser publicada, mas apesar do tempo parecer longo, a importância de um estudo minucioso e que abraça todo o litoral brasileiro pode mudar a forma como nos relacionamos com o plástico e o meio ambiente. Isso vai ajudar também na educação, né? Se as pessoas começarem a se conscientizar da necessidade de redução, não vou dizer da eliminação, porque é quase impossível, a redução do uso de plástico desnecessariamente, principalmente os plásticos de uso único, né? Com isso as pessoas podem contribuir com o ambiente, reduzindo a entrada de plástico na natureza. Isso já vai melhorar bastante, né? E certamente nos ambientes em que não tem nem sistema de tratamento de esgoto, esse problema é muito mais grave, né? Então a conscientização tem que ser em todos os níveis, desde o infantil até o adulto, até os políticos, até os órgãos federais, etc.